Agora deu. Deu? Deu. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Yaqub, depois que falamos sobre o pai dele, o profeta Ishaq. Yaqub, alayhi salam, ele é filho de Ishaq, filho de Ibrahim, alayhi salam. Então nós vimos a sequência dos profetas, que seria Ibrahim, depois veio Ishaq, depois veio Yaqub, e depois nós vamos falar de mais um profeta que seria filho de Yaqub, que seria Yusuf, alayhi salam. Yaqub, alayhi salam, ele nasceu na vida do Ishaq e de Ibrahim. Então o profeta Yaqub, quando ele nasceu, o pai dele estava vivo e o avô dele também estava vivo. Sayyidina Ibrahim e Sayyidina Ishaq. E essa foi a promessa que Allah subhanahu wa ta'ala deu para o profeta Ibrahim. Então, من نسل يعقوب, da descendência do profeta Yaqub, que vieram os profetas do povo de Israel, que nós vamos falar sobre vários, ou sobre eles, né? Então vieram os profetas, e nós falamos que o Ishaq, ele teve dois filhos, um filho chamado Al-Ais e outro chamado Yaqub. Da descendência de Yaqub que vieram os demais profetas, que seria Yusuf, Al-Asbab e os demais profetas. Yaqub, que é o chamado de Israel, ele que tem o nome de Israel, ou Ismo Israel. Ele viveu junto com o pai dele em Beit el-Maqdis, em Jerusalém. Ele viveu com o pai dele, com o avô dele, então toda a família. Nós falamos dos profetas, em geral eles estiveram naquela região. Ele crescendo na região de Beit el-Maqdis, em Jerusalém, a mãe dele era de Harran, que seria na Síria, uma cidade na Síria chamada Harran. Ele tinha o tio dele por parte da mãe. A mãe dele disse para ele: por que você não visita a sua tia, o seu tio, e permanece lá por um tempo para você ver a situação daquela cidade, você vê o seu tio, você vê a vida deles. E realmente Yaqub, alayhi salam, ele saiu de Jerusalém e foi para Harran, e foi para viver com o tio dele. O tio dele chamava Laban, o tio dele, Khalu, da parte da mãe, chamava Laban. No meio do caminho, quando Yaqub, alayhi salam, ele estava indo entre Jerusalém e Harran, ele deitou para descansar. E naquele lugar onde ele deitou, veio um sonho para ele dizendo que nesse lugar você iria ter uma família e você irá construir uma mesquita aqui, uma casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando ele acordou, ele deixou escrito numa rocha ali, que aqui seria uma mesquita, e foi embora. Foi para Harran. Indo para Harran, ele chegou lá na casa do tio dele. O tio dele tinha duas filhas. Uma filha chamava Leia e a outra chamava Rahil. Uma chamava Leia, que seria a filha maior, e a Rahil seria a filha menor. O tio dele queria que ele casasse com uma das filhas dele. O Sayyidina Yaqub, alayhi salam, ele escolheu a menor. E o tio dele disse para ele: para você casar com a minha filha, você precisa de dote. E o dote é você ficar cuidando das ovelhas durante 7 anos. Cuidando delas 7 anos, você terá, isso será o seu dote para você casar com a minha filha. Sayyidina Yaqub, alayhi salam, ele foi lá e tomou conta das ovelhas do tio dele durante 7 anos. Terminaram os 7 anos, Sayyidina Yaqub, ele veio para casar. O tio dele disse para ele: não é do nosso costume casarmos a mais nova e deixar a velha, então você tem que casar com a mais velha. Ele casou com a mais velha, a Leia, e ele queria a mais nova. Só que o tio dele não aceitou e ele teve que casar com a mais velha. Depois de um tempo, Yaqub, alayhi salam, ele disse: mas eu gosto da minha prima, a mais nova. E na religião deles, naquela época, a religião de Deus, só que tinha algumas regras. Essas regras na nossa religião se modificaram. Dentre essas regras,
Antigamente poderia a pessoa casar com as duas irmãs. Na nossa religião agora isso não é permitido. Allah Azza wa Jalla fala no Corão: "An tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf." E vocês não podem ajuntar entre as duas irmãs. E antes do Islã isso poderia, era uma lei que poderia. Então Sayyidina Yaqub alayhi salam, já que na lei deles poderia casar com as duas irmãs, ele pediu a irmã dela em casamento, a mais nova, e o tio dele disse: você tem que cuidar das minhas ovelhas mais 7 anos para que ela seja a sua segunda esposa. E realmente ele cuidou mais 7 anos das ovelhas até que casou com a outra esposa, que seria Rahil. Nesse momento, nós sabemos que essas regras, como nós falamos, do casamento com mais de uma pessoa, com as irmãs, às vezes nas religiões eles falam: a religião de vocês permite que vocês casem com 4 e tal. Nas demais religiões a permissão era o quanto eles queriam, não tinha quantidade, inclusive entre as irmãs. Quer dizer que a nossa religião ela veio para colocar regras, para restringir muitas coisas, né? Para deixar muitas coisas sobre o casamento tendo regras mais estritas, né? Então, nas demais religiões, antes do Islã, todos os profetas, como nós falamos, eram muçulmanos, só que as regras que desciam para os outros profetas, em relação a isso, eles tinham a permissão de casarem com quantas eles queriam. Isso nós vamos ver com vários profetas que vão vir pela frente. Ele, depois de 14 anos de permanecer com seu tio, casar com as 2 filhas, ele ficou mais 6 anos em Haran. Isso significa que ele ficou 20 anos, o profeta Yaqub alayhi salam, em Haran, trabalhando com o tio dele, e ele teve essas 2 esposas. Haran هي في الشام، بلاد الشام. نعم. غير عن حوران، tem Haran e tem Hauran. Haran ela fica também na Síria, né? Ele teve com a Leia 6 filhos. E com a Rahil, no começo não teve nenhum filho. Permaneceu vários anos. Esses 6 anos que ele permaneceu, não tinha filhos, ele não teve filhos com a Rahil. Ele só tinha com a Leia, a mais velha, ele teve 6 filhos. De repente, a Rahil, ela tinha uma escrava, e ela ofereceu para ele, o Sayyidina Yaqub alayhi salam, e ele se casou com ela, e ela teve 2 filhos, ele teve 2 filhos com essa escrava de Rahil. A Leia, também ela tinha uma escrava e deu para ele também de presente. Então aqui já, Sayyidina Yaqub, ele tinha quantas esposas? 4 aqui. Isso era normal, hoje as pessoas falam, mas sim, isso era normal entre eles. Então também ele teve com a outra escrava mais 2 filhos. Não. Depois disso, depois que ele teve esses 10 filhos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para ele com a Rahil 2 filhos que seriam Yusuf e Benjamin. Sim. Rahil. Rahil, a mais pequena, aquela que ele mais gostava. No final ela teve mais 2 filhos. Dentre eles, Yusuf e Benjamin, que foram citados no Corão. Não, Efrashid. Nossa, eu me perdi já, chefe. Eu também. Ele teve com a mais velha. Benjamin. Então ele teve 6 filhos com Leia. Depois teve 2 filhos com a escrava de Rahil. Mais 2 filhos com a escrava de Leia. E depois mais 2 filhos com a Rahil. 2 filhos com a Rahil. Então, no final vieram, então, os mais pequenos entre os filhos dele eram Yusuf e depois veio Benjamin. Depois de 20 anos,
ele se enriqueceu na casa do tio dele, porque ele trabalhou 7 mais 7, depois trabalhou 6 anos para ele conquistar uma riqueza. E ele conquistou, Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele uma grande riqueza, entre ovelhas e dinheiro e tal. E ele voltou para Jerusalém depois de 20 anos com a família dele. As 4 esposas e os 12 filhos. Não. Nesse momento, Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ele para que ele construísse a casa de Allah subhanahu wa ta'ala naquele lugar onde ele tinha sonhado. Dizem que dentre essas descendências, os filhos dele vieram Asbat, que a gente ouve falar no Corão, que seriam Asbat, que seriam da descendência. Então, muitos ulama falaram que Asbat, que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão, são da descendência desses filhos dele. O que é Asbat? Asbat é tudo que você fala para o neto. Então, dentre os netos, e eles são citados no Corão, Asbat, que seriam os netos, que seriam profetas, que foi revelado a eles, vieram todos da descendência do Yaqub alayhi salam. Dentre os filhos dele, o único que, dentre os 12 filhos dele, o único que foi um profeta, que seria quem? Yusuf alayhi salam. Tá, e os demais não eram profetas? Não, porque nós vamos entrar depois na história, porque a história do Sayyidina Yaqub alayhi salam, a história do Sayyidina Yusuf, elas são ligadas, uma ligada com a outra, e nós vamos falar bastante quando nós falamos do Sayyidina Yusuf sobre Yaqub alayhi salam. Por isso nós estamos dando um resumo aqui sobre Sayyidina Yaqub. Nós iremos continuar a história dele junto com o filho dele, que seria Sayyidina Yusuf alayhi salam. Os demais filhos, nós sabemos que eles não eram profetas. Por quê? Porque os profetas, nós sabemos que todo profeta que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe ele desde pequeno, ele é protegido dos pecados. Então ele não comete pecados, ele não mente, ele não comete os pecados que nós conhecemos dentre as pessoas. E os demais filhos, nós iremos ver na história que eles mentiram para o pai, que eles jogaram o Yusuf no poço. Então esses pecados que eles cometeram, isso não quer dizer que eles não eram profetas e não foram escolhidos para serem profetas, porque profetas eles não teriam isso que eles cometiam, esses pecados que eles tinham na vida deles. Sayyidina Ishaq, depois que Yaqub ele voltou para Jerusalém, Ishaq ele faleceu em Jerusalém e foi enterrado junto com o pai dele, que seria Ibrahim alayhi salam. Quem o enterrou foi Sayyidina Yaqub alayhi salam. Sayyidina Yusuf alayhi salam, nesse momento, ele foi crescendo, e ao crescer, pouco a pouco, o pai dele, subhanallah, tinha o coração se virava para ele no amor, pelas qualidades que ele tinha, pela beleza que Allah subhanahu wa ta'ala tinha dado para o Sayyidina Yusuf alayhi salam. E ele teve um sonho que foi contar para o pai dele, que ele viu que 11 dentre as estrelas e o sol e a lua tinham se prostrado para ele. E o Sayyidina Yaqub alayhi salam disse para ele: não conte isso para os seus irmãos, senão eles irão te prejudicar se eles souberem que você teve esse sonho. E a decifração do sonho era do Sayyidina Yaqub alayhi salam e Sayyidina Yusuf era conhecido. Hoje muitas pessoas falam: Allah, ana ba'raf bil manam, eu sei decifrar sonhos e tal, não sei o quê. Tudo isso, as pessoas, poucas pessoas que sabem decifrar isso, poucas pessoas que sabem entrar nessa questão, nesse mérito, porque isso, Allah subhanahu wa ta'ala, ele dá a questão dos sonhos para algumas pessoas, e não é qualquer pessoa que consegue decifrar. Dentre as pessoas que podem decifrar, é uma pessoa que do mawhiba. Ele tem, talvez, Allah subhanahu wa ta'ala dá para ele esse conhecimento. Os ulama, eles falam, ele precisa saber do Corão, ele precisa saber da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele precisa saber da língua árabe, ele precisa saber da situação da pessoa que viu o sonho. Quer dizer que hoje tira uma pessoa: olha, eu sonhei não sei o quê, esse sonho aí quer dizer isso e aquilo. Isso é errado. Ibn Sirin, veio uma pessoa para ele e disse para ele: Ibn Sirin, eu sonhei que eu estava fazendo adhan.
Ibn Sirin olhou para o jeito do homem e tal, ele falou, você irá fazer um Hajj. Tá. O outro chegou depois de um pouco tempo e disse para ele, Ibn Sirin, eu sonhei que eu estava fazendo Adhan. Ibn Sirin olhou para ele e disse para ele, você irá roubar e será cortada a sua mão. Tá. Esse ouviu o Adhan e esse ouviu o Adhan. Ibn Sirin, ele viu a situação das duas pessoas, ele levou para o Coran também. O primeiro, ele sentiu que essa pessoa, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa devota para Allah subhanahu wa ta'ala, e nesse momento ele foi para o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَأَذِّنْ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ, faça o adhan para as pessoas virem para o Hajj. Ele falou para ele, você vai fazer o Hajj. E o outro, a situação dele, pelo que o Ibn Sirin viu nele também, ele viu que não era uma pessoa devota, não era uma pessoa religiosa, não era uma pessoa, como é que ele sentiu? Aí ele falou, você irá roubar e será cortada a sua mão. Para onde que ele tirou? Também no Coran. Surat Yusuf. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Vocês roubaram. Isso daqui quando foi chamado entre eles, que olha, esse grupo que veio até Sayyidina Yusuf alayhi salam, foi anunciado para eles que eles roubaram algo do rei. Então, a questão do roubo, Ibn Sirin, ele colocou, nesse decifrou de uma forma e no outro decifrou de uma outra forma, e aconteceu com os dois aquilo que ele decifrou. Quer dizer que precisa saber do Coran, precisa saber dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, precisa saber da situação da pessoa, precisa ter uma inteligência para isso. E por isso que não é qualquer pessoa que consegue e chega e fala para você, você sonhou com o elefante significa isso e aquilo. Não é assim. Você sonhou com não sei o quê. Não é dessa maneira. Poucas pessoas sabem decifrar os sonhos, e essas pessoas são pessoas que estudam, é um conhecimento que elas têm. Sayyidina Yusuf alayhi salam e Sayyidina Yaqub alayhi salam, os dois eles tinham dom de decifrar os sonhos. Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles isso, e nós vamos ver Sayyidina Yusuf alayhi salam no final, como é que ele decifrou para o rei os sonhos que ele teve. Realmente, através do sonho que o rei teve, Sayyidina Yusuf alayhi salam mostrou para ele como é que ele agiu, e realmente ele salvou o Egito por causa daquele sonho. Então, essas questões são importantes de nós sabermos. Não é uma pessoa que fala, eu gostaria de decifrar, eu quero decifrar os sonhos. Não é dessa maneira, eu quero e acabou. Não, é um conhecimento. Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele foi citado no Coran 16 vezes, o nome dele. Ele foi citado 16 vezes, 4 vezes ele foi citado na Surat al-Baqarah, no versículo 132, 133, 136 e 140. Nesses 4 versículos, o nome do Sayyidina Yaqub, ele foi citado. Ele foi citado também na Surat Al-Imran, no versículo 84. E nós estamos falando porque no final nós vamos resumir mais ou menos o que foi falado nesses versículos, para a gente voltar, e quando a gente recita, como nós falamos com os outros profetas, o que nós aprendemos quando é citado um dos profetas, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de lição para nós. Inshallah, nós vamos falar sobre isso, sobre o Sayyidina Yaqub alayhi salam. Surat al-Nisa, ele foi citado uma vez no versículo 163. Surat al-An'am, ele foi citado uma vez no versículo 84. Surat Yusuf, que é a sura que fala sobre ele e o filho dele, o nome dele foi citado no versículo 6, no versículo 38 e no versículo 68, isso pelo nome. Mas depois nós vamos ver que ele foi citado como pai, como a pessoa que está dialogando com seus filhos, que Allah subhanahu wa ta'ala citou ele como um pai, não como pelo nome Yaqub, mas era ele. Então, pelo nome mesmo, foi citado 3 vezes em Surat Yusuf. Surat Maryam, ele foi citado 2 vezes, no versículo 6 e no versículo 49. Surat Al-Anbiya, ele foi citado uma vez, no versículo 72. Na Surat Al-Ankabut, ele foi citado uma vez, no versículo 27. Surat Hud, ele foi citado uma vez no versículo 71
E Surat Sad, ele foi citado uma vez no versículo 45. Então aqui são 16 vezes que ele foi citado pelo nome. Como nós falamos, Surat Yusuf, ele foi citado não somente pelo nome, mas sim por ser o pai dos asbab de Sayyidina Yusuf alayhi salam. No hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hadith que mais nós conhecemos e nós já citamos anteriormente com Ishaq, o pai dele, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse sobre Yusuf alayhi salam, disse Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim, Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Esse hadith nós citamos ele nas aulas anteriores, dizendo o Rasul alayhi salam, ele citou Yusuf alayhi salam, o generoso, o filho do generoso, o filho do generoso, o filho do generoso, Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. São 4 profetas, o pai, o neto, o pai, o avô e o tataravô, que seria Sayyidina Ibrahim, Ishaq, Yaqub e Yusuf. Então são 4 profetas, um descendente do outro, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou eles todos como generosos. Sayyidina Yaqub alayhi salam, em geral, toda a vida dele ele foi devoto com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como nós falamos, o profeta ele não comete erros. Tudo bem? Algumas pessoas falam, ele casou com aquelas 2 irmãs e tal. Isso não é um pecado. Isso é a jurisprudência da época deles. Então ele seguia a jurisprudência, aquilo que era lícito para eles. Tudo bem? Então isso, algumas pessoas falam que era que seria pecado e tal, e não sei o quê. Então Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele não teve pecados na vida dele, por isso que ele foi protegido por Allah subhanahu wa ta'ala dos pecados. Então toda a vida dele ele foi devoto com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele divulgou a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para o povo dele, junto com o profeta Ishaq, na região da Palestina, e ele foi conhecido em relação à educação dos seus filhos. A educação dos filhos. Hoje nós vamos tirar bastante coisas em relação a Sayyidina Yaqub com a educação dos filhos. Vários pontos que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão que são importantes e como deveremos tratar os nossos filhos em várias situações. Da maneira que Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele tratou os filhos dele. Então, ele plantou entre os filhos dele a essência do monoteísmo, né, de adorarem ao único Deus. Ele permaneceu toda a vida dele educando eles para que eles adorassem ao único Deus, até o último momento da vida dele. Quando ele estava no leito da morte, Allah subhanahu wa ta'ala citou no Surah Al-Baqarah: Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut? Por acaso vocês estavam presentes quando Yaqub veio a morte até ele? Quer dizer que no último momento da vida do Yaqub alayhi salam, o que aconteceu? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Ele ajuntou todos os filhos dele. E dentre os filhos dele tinha profetas. Isso significa o quê? Que nós, por mais que os nossos filhos sejam pessoas inteligentes, pessoas devotas a Deus, pessoas dirigidas a Deus, pessoas que são boas e tal, sempre temos que lembrar os nossos filhos as coisas boas. Porque Yaqub, o filho dele é um profeta. E mesmo assim, Yaqub ele está falando, quem que vocês continuarão adorando? Para um profeta? Sim, para um profeta. Isso é um ensinamento para nós. Quer dizer que o meu filho casou, alhamdulillah, ele casou, agora não preciso mais falar nada para ele. Não, você tem que continuar falando para ele sobre as coisas boas. Ele se tornou velho, eu sou velho também. Você continua indicando para ele o caminho bom. Então você começa desde pequeno e vai até você morrer. Morreu, acabou a sua responsabilidade. Enquanto você tiver vida e tiver condições de divulgar o bem para eles, você tem que divulgar esse benefício, aquilo que é benéfico para eles. Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? O que vocês adoram depois de mim? Qalu na'budu ilahaka. Eles disseram, todos os filhos dele, e dentre eles o profeta Yusuf alayhi salam, nós iremos adorar ao seu pai, ao Deus do seu pai. Na'budu ilahaka, ao seu Deus, ao Deus do seu pai,
e Deus e seu avô, né? نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا. Ao único Deus. Isso significa para nós temos uma lição aqui, para passarmos para as pessoas, que o Deus do profeta Abraão era o Deus único. O Deus do profeta Ishaq é o mesmo Deus, o Deus único. O Deus do profeta Jacob é o Deus único também, o Criador de todas as coisas desse mundo. O Deus do Sayyidina Yusuf a.s. também é o mesmo Deus. Tá. E a religião deles? Qual que era? Qual que era? Esse versículo determina isso. إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا, o único Deus, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. E nós somos muçulmanos. Isso significa o quê? Sayyidina Yusuf a.s. ele confirmou isso para Jacob, e confirmou que o Ishaq antes deles, e confirmou que Ibrahim também, todos eles eram o quê? Muçulmanos. E nós falamos, a palavra Islã significa a pessoa ser devota totalmente à vontade de Deus. Tá? Então, o significado do Islã é você ser submisso e devoto total e voluntariamente à vontade de Deus. Então, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determina na sua vida, você tem que seguir, e assim você é chamada de muçulmana. E assim eram os profetas, como nós ouvimos esse versículo da Surah Al-Baqarah. Sayyidina Yaqub a.s., antes da morte dele, ele disse para os filhos dele: Ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Deus escolheu para vocês a religião, então não morram, não chegará a hora da morte de vocês, a não ser com que vocês estivessem seguindo o Islã. Illa wa antum muslimun, a não ser, não morram, a não ser que sejam muçulmanos. Então cuidado para vocês não se desviarem da religião do Islã. Então todos eles eram muçulmanos. E aí a gente fala aqui. Então, o profeta Jacob a.s. estava na Palestina, Ishaq estava na Palestina, Yusuf estava na Palestina. Os descendentes deles, as pessoas que estavam ali, todos que viviam na Palestina e que continuaram vivendo na Palestina eram o quê? Aqueles que seguiram a religião muçulmana. Essas são as pessoas que merecem estar naquele lugar e que eles foram vivendo naquele lugar. Então se tornaram muçulmanos seguindo a religião dos pais deles, desses profetas, até que chegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eles seguiram. Então esses que seguiram o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que permaneceram naquele lugar, que não veio uma pessoa e chega e fala: então a Palestina de quem que é? Dos muçulmanos? Sim, é dos muçulmanos. Quem que são os muçulmanos? Ishaq era muçulmano, o profeta Yusuf era muçulmano, o profeta Jacob era muçulmano, o profeta Ibrahim era muçulmano. Todos que seguiram a linhagem deles, que são muçulmanos, que merecem estar ali, porque os pais deles que moravam ali eram muçulmanos. Entenderam essa questão? Então, não chegará uma pessoa e fala: a religião do fulano não tem. Aquele que morava ali, que permaneceu naquele lugar, que são os muçulmanos, são os seguidores desses profetas. Foram seguindo, de descendência em descendência, até que chegaram no que estavam ali, né? Então, aqueles que estavam naquela região e que foram expulsos da terra deles por falarem que não, esse lugar não é dos palestinos e tal. Sim, é dos palestinos, porque eles seguiram essa religião desde a descendência dos pais deles. Então eles têm o direito de permanecerem lá, a terra é deles, independente da a religião que eles continuaram seguindo, que seria o Islã. Tinha outras que não seguiram, também permaneçam lá, mas a origem é de quem? Daquele que foi devoto a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que foi muçulmano, que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para todos os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também sobre a maneira que Sayyidina Yaqub a.s. ele tratava os filhos dele. Quando eles estavam
nas dificuldades, eles passavam as dificuldades porque Sayyidina Yusuf a.s. depois ele foi para o Egito. Yaqub ele permaneceu na Palestina. E os filhos do Sayyidina Yaqub a.s. No tempo que tinha as dificuldades e que as pessoas iam para o Egito e voltavam e tal, eles eram 11 filhos além do Sayyidina Yusuf a.s. eles iam e vinham, e eles eram pessoas fortes, eles eram jovens, eles eram pessoas que se a pessoa olhasse para eles ficaria curioso de ver jovens filhos de profeta, né? E a avó deles, quem que era? Sara. Era uma das mais belas, né? dentre as mulheres. Por isso, Sayyidina Yusuf a.s. ele foi a pessoa mais bela, né? Que o profeta Muhammad s.a.w. citou ele, né? Nas qualidades da beleza. Então, imagine, os irmãos dele também tinham uma parte dessa beleza. Então, Sayyidina Yaqub a.s. ele sempre vinha e controlava os filhos dele e colocava para eles alguns ensinamentos. Dentre eles, para que eles estejam sempre ligados com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, Inil hukmu illa lillah. Então aqui ele está plantando no coração deles, na crença deles, que tudo que acontecer nesse mundo, quem determina é quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal mutawakkilun. Essas palavras faladas por Yaqub a.s. para os seus filhos, para que eles se apoiassem sempre em Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que quiser ter o apoio forte nesse mundo, que tem o apoio em quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que ele fala, Inil hukmu illa lillah. No final a decisão será de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso eu me apoio a ele. Alayhi tawakkalt. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Se alguém quiser ter um grande apoio, que seja em Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos de vocês. Uma outra questão. Sayyidina Yaqub a.s. ele plantou dentre os filhos dele. Isso está na Surah Yusuf também. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Voltem para o Egito e procurem o Yusuf e seu irmão e não se desesperem e não tirem a questão da confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Aquele que se desespera da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e fala, acabou, já não tem mais jeito, não temos... aquele que se entrega para os problemas. Sayyidina Yaqub a.s. ele disse para os filhos deles, não se entreguem para os problemas, porque aquele que se entregar e não confiar em Allah subhanahu wa ta'ala, ele não é dos bons muçulmanos, é uma pessoa que não tem fé. Então ele ensina aos filhos dele para que eles nunca se entreguem aos problemas, mas sim, sempre confiem em Allah subhanahu wa ta'ala e saibam que Allah subhanahu wa ta'ala, se você depositar a confiança total nele, ele irá resolver o seu problema. E realmente foi resolvido o problema deles. Também ele ensina para o Sayyidina Yusuf a.s. ele ensina, Sayyidina Yaqub nos ensina uma questão importante, que entre os filhos pode ser que eles tenham intriga entre um e o outro, ou um percebe que, olha, acho que o meu irmão é melhor do que eu, o meu irmão ele é mais amado para os meus pais, o meu irmão acho que ele tem mais privilégio e tal. Como é que você trata desses filhos? Você sempre pega aquele filho que ele tem é mais esperto, que os irmãos eles talvez ataquem mais e falam, não, acho que ele vai ser melhor e nós não queremos que ele seja melhor do que nós e tal. Sempre você dá um conselho para ele, para que ele não mostre aquilo que ele tem de bom para os irmãos de uma forma muito assim que possa atacar aos irmãos. E por isso que Sayyidina Yaqub a.s. o que ele fala? لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Ele mostra por quê? إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Sayyidina Yusuf a.s. ele era o mais novo. Ele era amado para o pai.
O pai dele, ele percebia que os irmãos olhavam para ele, uma pessoa que tinha uma beleza grande, ele tinha era diferenciado, era protegido por Allah subhanahu wa ta'ala, e os irmãos colocavam o olho nele. E eles falavam, acho que Yusuf é mais amado para o nosso pai do que nós. E isso não vai caber bem na nossa vida. Vamos acabar com Yusuf. O pai dele percebeu, o pai deles, o que ele disse para o Yusuf? Yusuf veio contar para o pai dele sobre o sonho. Que ele sonhou, que viu 11 estrelas, e o sol e a lua se prostrando para ele. Sayyidina Yaqub alayhi salam falou para ele como um irmão: "La taqsus ru'yaka ala ikhwatik." Não conte esse sonho para os seus filhos, para os seus irmãos. Por quê? Eles podem te prejudicar pelo sonho. Entendeu? Então, se tiver algo, então você deve aconselhar esses filhos e você deve ver se há alguma diferença e consertar essa diferença entre os filhos para que não tenha intriga entre eles. Também, Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele nos ensina que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, que são benéficas, que talvez as pessoas coloquem o olho gordo nela, você deve afastá-la dos olhos das pessoas. Você deve não mostrar tudo que você tem. Você não deve mostrar, às vezes, a sua riqueza, a sua força. Isso, Sayyidina Yaqub alayhi salam, quando mandou os filhos dele para irem para o Egito, e onde lá todas as pessoas iriam se encontrar para que levassem os mantimentos e voltassem para suas casas, ele mandou quantos filhos? 11 filhos. E como nós falamos, eles eram pessoas belas, pessoas de idades comparadas. O que ele falou para eles? قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. Não entrem por uma porta só. Senão as pessoas vão olhar, são irmãos, olha tal, isso aqui, irão colocar um gordo, né? لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Entrem por várias portas, para que as pessoas não percebam que vocês são irmãos, e não percebam a força que vocês têm, e não percebam aquilo que vocês possuem. Por quê? As pessoas irão desejar o mal para elas. Então nós aprendemos dessas palavras do Sayyidina Yaqub alayhi salam, que nós deveremos ensinar aos nossos filhos. Alhamdulillah, você é uma pessoa que tem tudo na vida e tal, mas não precisa mostrar para as pessoas aquilo que você tem. Senão as pessoas irão te desejar o mal. Tudo bem, você vive da melhor forma, você vive tal, isso e aquilo, mas não precisa mostrar tudo aquilo que você possui, e mostre aquilo que é necessário mostrar. Porque hoje a gente coloca tudo, como nós já tínhamos falado, né? Tudo que eu tenho dentro da minha casa, eu já coloco na internet, já coloco no Facebook, já coloco no sei onde. Olha os meus filhos, olha o meu carro, olha o que eu tenho dentro da minha casa, olha o que eu tenho não sei o quê. Isso por duas questões não é bom. Uma, a pessoa que não tem condições, e ele não tem desejo mal para as pessoas, pelo menos ele irá ficar o quê? Triste. O certo é você não entristecer as pessoas. Uma outra questão, tem pessoas que desejam mal. Então você, quando ele vem, ele fala, de onde que ele trouxe isso? Muitas pessoas hoje a gente vê, fulano é rico. Certeza que ele roubou, certeza que ele foi trabalhar com não sei o quê. Quem disse para você que ele roubou, que ele foi? Ele trabalhou e Deus concedeu para ele a riqueza. Mas vai tirar isso tirar da cabeça dele. Então você não precisa mostrar tudo que você tem. Entendeu? Porque as pessoas começam a pensar coisas ruins, começam a ter essas imagens ruins, né? Então por isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado, e assim o profeta Yaqub alayhi salam, ele nos ensina. يا بني لا تدخلوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. E entre por portas diferentes para mostrar para nós essa questão que nós explicamos. Se eles erraram da maneira que os filhos dele erraram, jogando o profeta Yusuf alayhi salam no poço, como é que a gente leva essa situação? Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina, Surat Yusuf alayhi salam, que quando a gente senta com eles,
a maneira que nós deveremos levar essa situação. Ele disse: "Bal sawwalat lakum anfusukum amran." Vocês erraram, tiveram um grande erro na vida de vocês e levarem o irmão de vocês e jogarem ele no poço. "Bal sawwalat lakum anfusukum amran." Nafs, que ela colocou, fez com que eles pensassem e bolassem e fizessem essa questão de levar o irmão deles para jogar ele no poço. Aí o que ele falou? "Fasabrun jamil." Eu tenho uma paciência de não reclamar. E depois, "Wallahu musta'anu ala ma tasifun." E eu me apoio em Allah subhanahu wa ta'ala e confio em Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que vocês colocaram na minha frente, o que aconteceu com o irmão de vocês, o Yusuf alayhi salam. Então ele já dá para eles o erro que eles erraram, a maneira que ele levou para eles. Depois, os sentimentos dele. E depois, o apoio que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar para eles, para que o Yusuf retornasse e voltasse, inshallah, para eles. Nós iremos ver essa história. Depois ele mostra para nós também "Thiqatuhu billah", a confiança dele em Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf ficou 40 anos distante dele. Imagine, o filho perdido. Para ele foi jogado no poço. Quer dizer que foi jogado no poço que morreu. Ele na Palestina e o filho dele no Egito. 40 anos, um distante do outro, sem saber do filho dele. O que o Sayyidina Yaqub, depois de perder um filho, de repente falaram para ele que o lobo comeu ele e tal, "Fasabrun jamil." Eu tenho a paciência, jamil, paciência que não devo reclamar. Eu vou ter a paciência sem reclamar. Por quê, não sei o que e tal. Não. Sabr jamil é a pessoa que tem a paciência sem reclamar. Às vezes a pessoa ela teve algum problema. Ele fala: "Não, eu vou ter paciência", mas sempre está reclamando. Isso não é um Sabr jamil. Sabr jamil é a pessoa que tem a paciência e não reclama. Se você lembrar ele do assunto, ele fala: "Alhamdulillah." Tá? Então, Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele nos ensina que a paciência nossa tem que ser o Sabr jamil, uma paciência sem reclamação. Tá. Com essa paciência, o que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para você? Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Fasabrun jamil, asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a." Se tiver a paciência sem reclamação, com certeza Allah subhanahu wa ta'ala irá me devolver tudo aquilo que eu tinha perdido. Tá? Então Allah subhanahu wa ta'ala te dá. Se você perdeu algo nessa vida, Deus te dá em troca, se você tiver essa paciência. Ele teve a paciência e realmente voltaram todos os filhos dele. Subhanallah. Depois, Sayyidina Yaqub alayhi salam, quando o pai dele soube do problema que eles fizeram com Yusuf alayhi salam, e eles vieram, ele sentou junto com eles, o erro que eles cometeram, ele não chegou e começou a xingar eles. "Ah, tá vendo? Vocês fizeram, vocês mentiram, vocês não sei o que e tal." Não. O que o Yaqub ele fez? Ele disse: "Sawfa astaghfiru lakum Rabbi." Ele perdoou eles, e além de perdoar eles, ele disse para eles: "Eu irei pedir para Allah subhanahu wa ta'ala que perdoasse vocês também." A educação que ele tinha, o ensinamento que ele passou para os filhos dele, que ele iria pedir para Allah subhanahu wa ta'ala que perdoasse aquilo que eles tinham cometido. E assim, em Surat Yusuf, nós iremos aprender várias coisas, só que isso em resumo sobre Yaqub alayhi salam, e nós não vamos falar sobre os detalhes, porque como nós falamos, ainda vamos andar junto com Sayyidina Yusuf alayhi salam e vamos ter uma história um pouco longa com Yusuf e Yaqub alayhi salam. Yaqub, também, o que nós assim vamos falar sobre isso, ele perdeu a visão por chorar por Yusuf alayhi salam. Depois, não, ele ficou cego. Quando Yusuf alayhi salam mandou a camisa dele para o Yaqub, ele foi lá e colocou a camisa nos olhos dele e ele voltou a enxergar.
Então ele perdeu a visão e no final ele teve a visão que voltou novamente para ele. E ele viveu essa vida, como nós falamos, junto com o filho dele, Yusuf alayhi salam. Nós vamos falar sobre o encontro dele com seu filho, com Yusuf, depois de falarmos sobre a história de Yusuf alayhi salam. Vamos parar aqui, inshallah, nós damos a continuidade sobre a vida deles, bi'idhnillah azza wa jalla. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. شيخ اخوته لسيدنا يوسف انزلتوا بالبيت مش من نفس الام صح؟ من غيرهم. لانه هي بنيامين من نفس الام.